Imagine que você está perdido em uma ilha misteriosa no meio do oceano, sem nada além de sua inteligência e coragem para sobreviver. Mas ao invés de desespero, você encontra a maior aventura da sua vida e uma escola que vai transformar completamente quem você é. Essa é exatamente a premissa extraordinária de uma das obras mais fascinantes e menos conhecidas do genial Júlio Verne, A Escola dos Robinsons. Uma história que vai muito além de uma simples aventura de sobrevivência e que carrega lições profundas sobre educação, crescimento pessoal e a verdadeira natureza do conhecimento humano. A Escola dos Robinsons, publicada em 1882, representa uma das faces mais filosóficas e educativas do universo criativo de Júlio Verne. Um autor que sempre soube combinar aventura pura com reflexões profundas sobre o progresso humano e científico. Diferentemente de outras obras do escritor francês, que focam principalmente na exploração geográfica ou nos avanços tecnológicos, este livro mergulha fundo na questão da educação prática versus educação teórica, criando uma narrativa que funciona tanto como uma emocionante história de aventura, quanto como um tratado sobre pedagogia revolucionária para sua época. A história gira em torno de Godfrey Morgan, um jovem rico e mimado de São Francisco que vive uma vida de total comodidade e privilégios, sem nunca ter enfrentado verdadeiros desafios ou responsabilidades. Seu tio, William Kolderup, um homem prático e visionário, percebe que o sobrinho está desperdiçando sua juventude em futilidades e decide criar uma situação extrema para forçá-lo a descobrir suas verdadeiras capacidades e potencial. O que parece inicialmente ser apenas uma viagem de recreio se transforma em uma experiência transformadora quando Godfrey e seu professor Tartelet naufragam em uma ilha aparentemente deserta no Pacífico. A genialidade de Verne está em criar uma situação onde os dois personagens principais representam extremos opostos do espectro educacional. Godfrey é o jovem privilegiado que nunca precisou aplicar conhecimento prático, enquanto Tartelet é o professor tradicional, cheio de teoria acadêmica, mas completamente inútil quando se trata de aplicar esse conhecimento na vida real. A ilha se torna, literalmente, uma escola ao ar livre, onde ambos precisam aprender não apenas a sobreviver, mas a realmente viver e crescer como seres humanos completos. O que torna esta obra particularmente fascinante é como Verne explora a tensão entre diferentes métodos de aprendizado. A educação formal, representada por Tartelet, com suas lições de etiqueta, dança e conhecimentos abstratos, se mostra inadequada diante dos desafios reais da sobrevivência. Por outro lado, a educação prática e experiencial que a ilha impõe aos personagens revela ser infinitamente mais valiosa e transformadora. Godfrey descobre habilidades que nunca soube possuir, desenvolve coragem e determinação e, principalmente, aprende a valorizar o trabalho árduo e a satisfação que vem da autossuficiência. A narrativa de Verne também explora profundamente a relação entre mentor e pupilo, mas de uma forma bastante subversiva para os padrões da época. Enquanto tradicionalmente esperaríamos que o professor fosse quem ensinasse o aluno, aqui vemos uma inversão completa dessa dinâmica. Godfrey frequentemente se torna o líder prático, usando sua intuição e coragem para resolver problemas que a educação formal de Tartelet não consegue abordar. Esta inversão não é acidental, mas sim uma crítica consciente de Verne aos sistemas educacionais rígidos e desconectados da realidade prática. A ilha em si funciona como um personagem na história, oferecendo constantemente novos desafios e oportunidades de crescimento. Verne descreve, com seu característico detalhamento científico,
como os personagens aprendem a identificar plantas comestíveis, construir abrigos eficientes, criar ferramentas improvisadas e desenvolver estratégias de caça e pesca. Cada obstáculo superado representa não apenas um passo em direção à sobrevivência física, mas também um avanço no desenvolvimento pessoal e intelectual dos protagonistas. O aspecto mais intrigante da obra é como ela questiona a própria natureza da educação e do conhecimento. Verne sugere que a verdadeira sabedoria não vem apenas dos livros ou das salas de aula, mas da combinação entre conhecimento teórico e experiência prática. A ilha força os personagens a aplicar princípios científicos básicos de forma criativa e imediata, demonstrando como a ciência e a educação podem ser ferramentas poderosas quando aplicadas de forma prática e relevante. Outro elemento crucial da narrativa é como Verne aborda a questão da classe social e privilégio. Godfrey começa a história como um jovem que nunca questionou sua posição privilegiada na sociedade. Mas a experiência na ilha o força a confrontar suas próprias limitações e preconceitos. Ele aprende que o valor real de uma pessoa não está em sua posição social ou riqueza, mas em sua capacidade de contribuir, adaptar-se e crescer diante dos desafios. A transformação de Godfrey ao longo da história é realmente notável. Ele evolui de um jovem superficial e dependente para um homem confiante, resourceful e genuinamente educado no sentido mais amplo da palavra. Esta transformação não acontece de forma mágica ou irrealista, mas através de um processo gradual e convincente de desafios crescentes, pequenas vitórias e lições aprendidas através da experiência direta. Verne também explora temas relacionados à amizade e lealdade através da relação entre Godfrey e Tartelett. Apesar de suas diferenças fundamentais e da inicial frustração mútua, os dois personagens desenvolvem um vínculo genuíno baseado na necessidade mútua e no respeito conquistado através das adversidades compartilhadas. Esta dinâmica adiciona uma camada emocional importante à narrativa, que vai além da simples história de sobrevivência. O clímax da história revela uma reviravolta típica do estilo de Verne, onde descobrimos que nem tudo é exatamente como parecia ser. Sem entregar spoilers completos, posso dizer que a resolução da história adiciona camadas adicionais de significado à jornada dos personagens e às lições que eles aprenderam. Esta revelação final não diminui a importância das transformações que os personagens passaram, mas sim adiciona uma perspectiva interessante sobre como às vezes as situações mais transformadoras de nossas vidas podem surgir de circunstâncias cuidadosamente orquestradas por pessoas que genuinamente se preocupam com nosso desenvolvimento. A escola dos Robinsons também reflete as próprias crenças de Júlio Verne sobre educação e desenvolvimento humano. Verne era um grande defensor da educação científica prática e acreditava que o conhecimento deveria ser aplicável e relevante para a vida real. Esta filosofia permeia toda a obra, desde as descrições detalhadas dos processos de sobrevivência até as reflexões mais profundas sobre o valor da experiência versus teoria. A obra também pode ser vista como uma crítica social sutil aos excessos da sociedade industrial emergente do século XIX. Verne apresenta a vida na ilha não como uma punição ou retrocesso, mas como uma oportunidade de redescobrir valores fundamentais que podem ser perdidos em meio ao conforto e artificialidade da vida urbana moderna. Esta perspectiva era bastante progressista para a época e continua relevante em nossos tempos de crescente urbanização e dependência tecnológica. Do ponto de vista literário, a Escola dos Robinsons demonstra a maturidade artística de Verne como escritor.
A obra combina sua habilidade característica para a aventura emocionante com uma profundidade psicológica e filosófica que nem sempre está presente em seus trabalhos mais conhecidos. Os personagens são bem desenvolvidos e tridimensionais. Suas transformações são believable e emotivamente satisfatórias. E os temas são explorados de forma sofisticada, sem nunca se tornarem pesados ou didáticos de forma excessiva. A linguagem de Verne nesta obra é particularmente rica e evocativa. Suas descrições da vida na ilha são vívidas e imersivas, fazendo com que o leitor realmente sinta que está experimentando as descobertas e desafios junto com os personagens. Ao mesmo tempo, ele mantém um ritmo narrativo excelente que equilibra momentos de tensão e perigo, com períodos de reflexão e desenvolvimento de personagem. Esta obra de Verne também antecipa muitas discussões modernas sobre educação alternativa e aprendizagem experimental. As ideias apresentadas no livro sobre a importância da educação prática, do aprendizado através da experiência direta e da necessidade de conectar conhecimento teórico com aplicação real, continuam sendo debatidas por educadores contemporâneos. Em muitos aspectos, Verne estava décadas à frente de seu tempo ao explorar esses conceitos. A Escola dos Robinsons merece reconhecimento não apenas como uma excelente obra de aventura, mas como uma contribuição significativa para a literatura educacional e filosófica. É uma história que funciona em múltiplos níveis, oferecendo entretenimento puro para aqueles que buscam aventura, mas também reflexões profundas para leitores interessados em questões de educação, desenvolvimento pessoal e crítica social. Para qualquer fã de Júlio Verne ou da literatura de aventura em geral, esta obra representa uma experiência de leitura única e enriquecedora, que certamente deixará uma impressão duradoura e inspirará reflexões sobre a natureza da verdadeira educação e crescimento pessoal. Se você ficou fascinado por esta análise de A Escola dos Robinsons, de Júlio Verne, não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Compartilhe suas próprias reflexões sobre educação prática versus teórica nos comentários abaixo e se inscreva no canal para mais explorações profundas das obras menos conhecidas, mas igualmente brilhantes, da literatura clássica, porque há sempre mais tesouros literários esperando para serem descobertos e compartilhados com vocês.